Olá, tudo bom? Você já percebeu que muitas pessoas terminam o almoço e logo depois estão procurando um docinho, ou então bate aquele sono, aquela moleza, tem fome de uma forma mais rápida, vontade de beliscar alguma coisinha? Muita gente acha que isso é normal, mas muitas vezes isso pode ser um sinal que a sua glicose do sangue está subindo rápido demais e depois cai rápido demais também. E existe um hábito antigo, utilizado já há muitos séculos em outras culturas, que pode ajudar muito nessa transição pós-refeição. É um hábito simples, barato, natural e leva menos de 1 minuto para você fazer. Hoje eu vou te mostrar o que acontece no seu corpo quando você mastiga erva doce, ou funcho, né, que é uma outra forma da gente chamar ela, mas da forma correta, logo após as refeições. Principalmente porque isso vai ajudar não só na sua digestão, mas também na saciedade, na vontade de doce e até na estabilidade da glicose ao longo do dia. Fica aí até o final porque tem um detalhe muito importante no jeito certo de consumir que faz bastante diferença. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você sente muito sono depois do almoço ou se você sente muita vontade de comer um docinho depois de comer nessa refeição principal. Eu adoro ler os comentários porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos relevantes para você que sejam realmente úteis para o seu dia a dia. Vamos começar então sobre essa questão, né, da digestão de fato começar na boca, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. A digestão começa ali sim, e isso muda completamente a forma como o nosso corpo pode responder à comida que a gente está ingerindo. Muita gente pensa que o ato de mastigar serve simplesmente para triturar aquele alimento, mas não é assim que acontece. Quando você mastiga mais lentamente, primeiro que o cérebro começa a receber sinais de que essa refeição está acontecendo. Ele entende essa mecânica do processo, a saliva aumenta, as enzimas digestivas começam a ser liberadas e o organismo entra num estado mais adequado para de fato processar aquela comida. E é justamente aí que entra a nossa querida erva doce, porque quando você mastiga lentamente essas sementes depois da refeição, você não está apenas consumindo os compostos naturais, você também está prolongando de forma inteligente esse processo digestivo, porque, como eu te falei, a mastigação aumenta a salivação e isso ajuda na digestão inicial dos carboidratos e melhora, inclusive, a formação do bolo alimentar. Isso já pode tornar a digestão mais confortável para muitas pessoas. Além disso, tem um outro detalhe importante: o nosso cérebro precisa de um tempinho para entender que a refeição aconteceu e que ela terminou. Hoje em dia é muito comum as pessoas comerem olhando o celular, vendo televisão, respondendo mensagem, até mesmo na frente do computador trabalhando. Isso deixa a pessoa mais ansiosa, mais acelerada e termina a refeição rapidinho, né, em poucos minutos. Às vezes a gente pede para a pessoa marcar mais ou menos o tempo. Tem gente que come em menos de 10 minutos, gente. Só que o nosso corpo não muda automaticamente para o modo digestão só porque você colocou a comida no prato. Muitas vezes a pessoa está fisicamente comendo, mas fisiologicamente o corpo ainda não entendeu o que está acontecendo e ainda está naquele estado de alerta. Porque quando isso acontece, a digestão pode piorar, a mastigação, obviamente, fica muito mais rápida, a pessoa engole muito rápido, tá falando e tudo mais, produz menos saliva e isso pode causar repercussões na questão digestiva, como estufamento, gases, a barriga mais pesada e aquele desconforto que muitas pessoas relatam após comer. Já quando você fica mastigando erva doce após a refeição, uns minutinhos após a refeição, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é aquele nosso sistema nervoso relacionado com o modo descansar e digerir. Lembra que o sistema nervoso simpático é o da luta e fuga, então eles são opostos, né? Então, quando a gente ativa o parasimpático, o nosso corpo entende, agora eu posso desacelerar e isso sozinho já vai melhorar muito a própria questão digestiva como um todo. Inclusive, tem uma coisa muito comum hoje em dia, que a pessoa termina de comer e em menos de, 30 segundos já tá levantando da cadeira, pegando o celular, correndo para fazer outra atividade, voltando para o trabalho. O cérebro praticamente não teve tempo de encerrar aquela refeição. Então, pequenos rituais pós-refeição que você passe a fazer
podem ajudar bastante nesse processo de transição fisiológica. E que a erva doce então tem de tão especial, né? Porque a erva doce não é só uma sementinha gostosinha, aromática, que está sendo usada tradicionalmente há séculos depois das refeições. Ela, de fato, possui compostos bioativos que ajudam a explicar o porquê desse hábito, né? Que atravessou séculos em diferentes culturas. O principal composto bioativo da erva doce é o anetol. E tem uma curiosidade muito interessante, porque muita gente chama tudo de erva doce, mas tem uma confusão entre a erva doce e o funcho. A sementinha que normalmente aparece em restaurante, estudo e preparação digestiva é o funcho, que é conhecido cientificamente como Foeniculum vulgare. Mas comercialmente muita gente vende como erva doce e é justamente essa sementinha aromática que é rica em anetol que vem sendo estudada. E o anetol, como eu estava te falando, é um composto natural responsável por aquele sabor levemente adocicado e até refrescante, né? A erva doce tem essas duas características muito peculiares dela. Além disso, essas sementes, além do anetol, tem flavonoides, polifenóis e óleos essenciais naturais, ou seja, realmente é muito nutritiva, muito rica. E vários desses compostos parecem ajudar na digestão, no conforto gastrointestinal, na resposta inflamatória, no controle metabólico depois das refeições, ajuda a eliminar gases, diminuir aquela barriga inchada, estufada. Então, muitas pessoas relatam justamente menos estufamento, menos gases, menos sensação de barriga pesada e uma digestão mais confortável. E isso acontece porque alguns desses compostos parecem ajudar no relaxamento adequado da musculatura gastrointestinal, ou seja, do aparelho digestivo como um todo. E quando o trato digestivo funciona de uma forma mais confortável, o alimento também tende a seguir melhor no processo digestivo. Mas além disso, tem um outro ponto muito interessante ligado ao consumo da erva doce, que tem a ver com a glicose e o controle do açúcar do sangue. Vamos falar mais sobre isso. Essa parte, poucas pessoas falam que a erva doce não ajuda apenas por ajudar na questão do comportamento, de fazer você ficar mastigando mais devagar e mais tempo. Como eu te falava, ela tem compostos que parecem interferir na velocidade de absorção e na absorção da digestão, e da absorção dos carboidratos. Alguns desses compostos naturais conseguem modular parcialmente enzimas responsáveis por quebrar os carboidratos. Então, na prática, o que isso significa? Que a glicose pode entrar de forma mais lenta na corrente sanguínea e de forma mais gradual, evitando aqueles picos que muitas pessoas têm depois de consumir os alimentos. Ou seja, pico menos abrupto, menos subida rápida, menos aquela montanha-russa que a glicose sobe muito rápido e aí secreta muito insulina e cai muito rápido. Então, é muito interessante de forma complementar para ajudar você a controlar a vontade de comer doce também, porque muitas vezes não é uma questão de falta de força de vontade da pessoa, é uma questão fisiológica mesmo, porque a glicose subiu rápido demais, a insulina sobe junto, como eu te falei, tem aquela queda abrupta, e aí o corpo pede mais glicose rápida para restabelecer esses níveis, e normalmente a vontade que as pessoas têm é de consumir mais açúcar. Mas então, quando você mastiga mais devagar, prolonga a saciedade, desacelera essa refeição, mas também melhora a questão do controle do açúcar do sangue, melhora o processo digestivo, você consegue otimizar bastante e melhorar esse ciclo que vinha acontecendo. Mas além disso, tem outra questão interessante, que a própria erva doce tem um sabor doce, né? Ela é adocicada. Então, para muitas pessoas, ela pode funcionar como aquele fechamento da refeição. Tem gente que tem uma questão cultural com sobremesa muito forte, precisa de uma coisa doce após a refeição. E mastigar erva doce pode te ajudar a não precisar consumir um doce ou uma sobremesa nesse horário também, o que obviamente, claro, também vai te ajudar no controle do açúcar do sangue, porque você não vai comer tanto açúcar assim. E isso tudo pode estar muito relacionado com uma ajuda no controle do peso corporal, porque pensa comigo, muitas vezes o ganho de peso não tem a ver só com o que você come de almoço ou de jantar, mas os excessos que vem depois, na sobremesa, belisco, aquele docinho depois do almoço ou do jantar, a própria questão da fome emocional, uma vontade constante de ficar querendo mastigar, né? Tem gente que fala pra mim, Patrícia, tem vontade de mastigar, de mexer a boca. Então, pequenos hábitos que aumentam a saciedade podem fazer, sim, uma diferença enorme ao longo dos dias, né? E existe muita curiosidade cultural muito interessante também, porque na Índia, por exemplo, tem uma tradição chamada mukwas, não sei se é assim que fala, mas é uma mistura de sementes aromáticas que é consumida justamente depois das refeições para ajudar a refrescar o hálito, melhorar a digestão e justamente ter essa coisa de encerrar a refeição.
Ou seja, não é só um hábito alimentar, é quase que um sinal fisiológico e cultural de que o ciclo de alimentação fechou, que você pode continuar as suas atividades do dia. E é muito interessante porque, como eu te falei, hoje em dia muitas pessoas não têm mais esse ciclo, né? Com essa correria do dia a dia que a gente tá, as pessoas às vezes se perdem na rotina e as coisas ficam muito próximas e não tem mais esse ritual de refeição que é importante fisiologicamente pra gente também. Claro que eu tenho que te falar, né, que a erva doce não vai fazer milagre, no sentido de que você consumir ela pode te ajudar na saciedade, no controle do açúcar do sangue, na própria digestão, no processo de emagrecimento, né, ao substituir uma refeição doce por ela. Mas também não adianta você comer uma refeição altamente desequilibrada, desproporcional, uma quantidade absurda e achar que a erva doce vai fazer um milagre. Não é assim que funciona. De forma complementar, ela pode te ajudar bastante. Mas se você quer mais ajuda para emagrecer, lembra que eu tenho uma playlist muito interessante. E lembra de dar uma olhada também aqui embaixo na descrição no link dos meus desafios. Eu separei eles aqui para você. Eu tenho 3 desafios, um para te ajudar a emagrecer, um para te ajudar a controlar o açúcar do sangue, um para te ajudar a controlar a inflamação crônica do organismo. Todos eles são de 10 dias e todos eles contêm receitas, dicas diárias. Você vai amar com certeza. Dá uma olhada aqui embaixo. Então, como usar essa semente de erva doce, né? Vamos para a parte prática. O ideal é você usar a sementinha inteira mesmo, depois do almoço ou jantar. Você pode pegar mais ou menos uma colher de chá delas e mastigar lentamente, 30 segundos, até 1 minuto ou até mais, se você quiser. Mas o segredo está justamente nisso, mastigar muito devagar. Porque durante a mastigação que você vai liberar os óleos essenciais, aumenta a salivação que eu te falei e prolonga os sinais de saciedade. Então isso ativa mais o sistema digestivo. Muitas pessoas têm a dúvida, a gente cospe essa semente ou você engole essa semente depois, né? Porque fica como se fosse uma fibra que sobrou ali. O tradicional é realmente engolir a semente, depois de mastigar bem, aquelas fibras e os compostos naturais continuam seguindo pelo trato digestivo. Tem gente que gosta pura, tem gente que prefere ela levemente tostadinha, você pode depois me dizer o que você prefere. E justamente por ter um sabor mais agradável e adocicado, muita gente consegue manter esse hábito diariamente com facilidade. Eu até fiz um outro vídeo falando para você sobre a questão de mastigar as sementes de cominho após a refeição, que tem um efeito muito interessante também. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição para você. Se você tá na dúvida se você pode ou não mastigar as sementes de erva doce, quanto mastigar, às vezes por questão, né, de uma doença ou algum remédio que você use, fala com o seu médico, com o seu nutricionista pessoalmente aí na sua cidade. Lembra que esse vídeo é meramente informativo. E se você quiser que eu traga para você mais vídeos sobre hábitos para te ajudar a diminuir a vontade doce, alimentos que ajudam na digestão, estratégias naturais para melhorar a saciedade, controlar o açúcar do sangue, dá uma curtida no vídeo, porque você vai me mostrar que você gostou desse vídeo. E escreve para mim aqui embaixo se você vai testar ou não esse hábito por 7 dias e o que você sentiu aí na prática. Eu vou adorar ver o seu comentário. Então lembra de deixar curtida no vídeo, compartilha com quem você sabe que vai gostar. Vamos ampliar nossa corrente do bem. Até a próxima, tchau, tchau!